paz, igreja abençoada. Estamos iniciando hoje a campanha Quem planta fé, colhe milagre. Glória a Deus. E assim é, né? Os irmãos já devem ter testemunhos, aqueles que não têm, permaneçam firmes e fiéis no Senhor, que vão ter muitos milagres aí, vão presenciar milagres e testemunhar a glória do Senhor. Amém? Peraí, vamos ver para você não precisar ficar assim. Não, tá bom. Te dá um jeito. É minha prova. É a prova? Tá bom. Quando eu cheguei, estava tudo escuro assim, mas tudo tão arrumadinho. Falei, que Deus abençoe cada irmão, o pastor que está cuidando da casa de Deus, porque é bonito ver esse cuidado. Mesmo no escuro também ver a fidelidade dos irmãos buscando o Senhor. Muitas vezes é desculpa para não ir, né? Tá sem luz, eu não vou e tal. Mas Deus sabe que para ouvir a palavra a gente não precisa de luz. Na verdade, é Ele que ilumina a nossa vida, né? E eu lembrei, até quando eu cheguei, lembrei de uma palavra que eu recebi um pouco antes de ir para a igreja. Quando eu comecei a buscar Jesus, que a minha vida estava toda embaralhada, e a pessoa falou assim, ora para Jesus entrar na sua casa, na sua vida e no seu coração. Porque quando a luz chega, as trevas têm que sair. Aí eu falei, meu Deus, é verdade. E assim foi na minha vida, assim é na vida de cada pessoa que chega aos pés do Senhor com humildade, rasgando o coração. E assim também foi na vida dessa personagem que nós vamos estar falando hoje, que é Raabe. Eu vou ler o texto base, que está... Eu sei que muitos irmãos não vão poder acompanhar por causa da luz, mas aí preste atenção que a gente vai chegar lá. É verdade. O pastor me lembrou de me apresentar, gente. Desculpa, meu nome é Luciana. Sou da Igreja Batista Nova Ebenezer de Guadalupe. Nós congregamos juntos faz uns 5 anos, né? Lá em Vicente de Carvalho. E a amizade e a irmandade como filhos de Deus permaneceu. Hoje o pastor me convidou para vir aqui. Meu filho Rafael está junto, acompanhando. Glória a Deus. Fazer uma oração agora. Sim. E vai embora. Tá bom. Bom, irmãos, vamos agora orar. Gostaria de pedir aos irmãos que fiquem de pé. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Estamos aqui na Tua casa, Pai, perseverando, Pai, em Te buscar. Oramos para que o Senhor venha nos trazer revelações e que a Tua palavra fique guardada no nosso coração para não pecarmos contra Ti, Pai. Nós queremos Te agradar, queremos que essa palavra ministrada hoje fique guardada, Pai, que tudo aquilo que vier do Senhor, Pai, aqui nesse lugar, seja para edificar nossas vidas e vidas que estão ao nosso redor, na nossa família, nossa vizinhança, nosso trabalho. E assim eu oro para que essa pregação de hoje e todas as demais também aqui nesse lugar, nas casas onde o nome de Deus é glorificado, onde o nome de Jesus é glorificado, venham frutificar, venham gerar frutos que alegrem ao Senhor. Amém? Amém. Bom, hoje eu vou falar sobre Raabe. Quem era Raabe? Era uma mulher que estava com a vida em trevas. Tanto externamente, onde ela estava no lugar, ela não era do povo de Deus, ela não estava no meio do povo de Deus, e internamente a vida dela estava arrasada, né? Ela era uma pessoa que não tinha praticamente saída. E a história dela surge na palavra de Deus quando, um pouco depois da libertação dos hebreus lá do Egito. E é interessante porque... Pode ser? E é interessante porque... na minha igreja a gente tem um esquema diferente, mas a gente, glória a Deus, está focada na palavra. Vamos... E quando Moisés foi levantado para tirar, para libertar, para ser um homem de Deus que ia trazer a mensagem de Deus para libertar o povo do Egito, aquele povo vivenciou milagres e maravilhas de Deus sem medida. Eles viram o mar se abrindo, eles viram as
as pragas, foram 10 pragas e cada uma mais impactante do que a outra. Eles tiveram contato com o poder de Deus de uma maneira palpável, que muitas vezes, muitos de nós não temos, mas o mais importante é que a gente tenha fé dentro de nós, que é isso que vai tornar as maravilhas de Deus palpáveis. A gente vai ver a nossa casa sendo abençoada, o trabalho, Deus vai nos dar livramento. Muitas vezes nós nem vamos saber, né? Mas Deus nos livra, com certeza. Ele guarda aqueles que são deles, né? Eu vou para a igreja, às vezes fico até tarde para resolver e volto, aí vem pela Automóvel Clube, aí tem gente que fala, não, mas é perigoso, mas eu confio em Deus. E vamos seguindo. Às vezes eu fico meio preocupada, né, Rafa? O Rafa tá comigo no carro, eu fico meio preocupada, mas a gente vai com fé e caminhando, a gente não pode desanimar. O povo que saiu do Egito presenciou maravilhas de Deus e logo depois, é interessante porque logo depois dessa libertação, 40 dias depois, quando Moisés se afastou um pouco, foi o suficiente para eles se afastarem de Deus e já começar a desagradar a Deus com a sua conduta. Só que eu não vou entrar no mérito do povo que foi escolhido. Hoje eu vou falar de Raabe. Como que ela entra na Bíblia? Ela aparece porque ela estava na cidade onde Josué, que estava liderando o povo depois de Moisés, após a morte de Moisés, Josué foi levantado como líder, estava em direção a essa cidade para tomar e chegar até a terra prometida. Quando eles estão próximos a essa cidade, cercada de muralhas, eles sabiam que somente o poder de Deus é que podia derrubar aquelas muralhas. Somente com o poder de Deus eles poderiam passar para o outro lado. E Josué havia enviado 2 espias, 2 pessoas para espiar a terra e eles só conseguiram ter êxito nessa missão por causa de Raabe. E por que Raabe decidiu ajudar um povo que poderia ser considerado até como inimigo? Porque eles estavam em direção àquela cidade. E por onde eles passavam, eles estavam destituindo os reis, tomando as cidades, eles tomariam Jericó. Era certo, mas ela poderia ter se baseado na muralha. Não, aqui na minha cidade eles não vão entrar, que era o que muitos achavam, né? Ainda que alguns tivessem, uma boa parte tivesse com medo, porque já estavam ouvindo falar da história. Foram 40 anos até... Desde todas essas maravilhas que aconteceram na libertação do povo hebreu, até eles chegarem a Jericó, eles passearam pelo deserto por 40 anos. Não precisava ser os 40 anos, só que Deus, ele trabalha com propósito. Então, tanto do lado do povo hebreu, que houve desobediência, que houve falta de fidelidade, Deus viu a necessidade de mantê-los no deserto por esse tempo. Aprove a Deus que fosse 40 anos, e Ele é o dono de toda a terra, Ele quem sabe. Mas nesse tempo, as maravilhas de Deus foram se espalhando, e chegou até Jericó, chegou até Raabe, e ela dá uma declaração que nem mesmo as pessoas que haviam vivenciado milagres tiveram tamanha fé. E isso, aos olhos de Deus, é maravilhoso. Ela dá uma palavra que é assim: porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela ainda nem tinha visto os milagres, ela nem sabia do poder de Deus, mas ela já confiava que era Ele, Deus Todo-Poderoso. Ela vivia numa nação idólatra, uma cidade idólatra, acreditava em várias divindades e imagens, mas ela, ali naquele momento, ela já demonstrou em quem ela estava crendo. E é isso que faz toda a diferença. Quando eu falei das muralhas, existe essa questão da muralha de pedra, que era uma muralha intransponível aos olhos carnais. E aí a gente está numa campanha que está exaltando exatamente para que a gente tenha fé. E quem planta fé, colhe milagre. Aleluia. Então, assim, como que aquela muralha ia ser derrubada, eles nem sabiam, mas eles criam no Deus Todo-Poderoso que aquilo seria possível. E uma outra muralha que havia era na vida mesmo da Raabe, porque ela era uma prostituta. Então eu te pergunto, qual é a perspectiva de vida que uma prostituta tem?
Naquele tempo ainda, pior ainda, imagina. Então assim, ela não tinha nem noção do que Deus poderia fazer na vida dela. Mas ela apenas se colocou diante de Deus para servir. Ela acreditou nele e ela ajudou de uma forma que agradou a Deus, que foi suficiente para mudar totalmente a sorte dela. Então eu vou ler agora o texto, que está no livro de Josué, capítulo 2. Peraí, deixa eu ver a parte. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Chegou o conhecimento do rei que havia espiões lá o pessoal do povo, os filhos de Israel, estavam lá na terra dele para espiar. E o que o rei fez? Ele enviou lá até Raabe, pedindo que ela tirasse os homens que foram até lá. Então diz assim: pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu. E é nesse momento que eu chamo a atenção de vocês, porque a Raabe, ela ali, aos olhos carnais dela, podia ser a chance da virada na vida dela, né? O rei foi pedir ajuda para ela, o rei foi pedir que ela mostrasse quem eram os homens, que tirasse da casa dela. E aí ela decidiu, naquele momento, imagina a situação, ser pressionada pelo rei da cidade dela, e ao mesmo tempo ter homens de uma outra terra, só que servindo a um Deus poderoso, que ela já conhecia as maravilhas que tinha operado, e ela teve que fazer uma decisão. Deve ter sido muito rápido, mas todo o tempo que ela ouviu as histórias do povo hebreu, aquilo foi se acumulando em fé para ela. E existe um momento em que a gente tem que tomar a decisão. Isso aconteceu lá com ela e acontece até hoje nas nossas vidas. E por isso é importante, a quem já está na fé e tem as suas bênçãos, contar, falar dos livramentos, falar dos testemunhos, das vitórias, né? Para que as pessoas ao redor vejam que está servindo, tem alguém que está servindo, esse alguém está servindo alguém poderoso. E é esse testemunho que vai acrescentando fé. Então é um irmão dando testemunho aqui, um outro dando uma palavra profética, e assim a igreja vai se fortalecendo. E as portas do inferno não prevalecem. Glória a Deus. Então assim, a Raabe fez uma escolha. Ela escolheu totalmente pela fé, pelo que ela ouviu daquele Deus, mas que ela declarou e já estava crendo, que era Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Falou, é Ele. E aí ela negou a glória que ela poderia ter naquele momento, porque ela podia falar: não, eu vou apontar quem são os espiões e o rei vai me agradecer, e o rei vai me dar dinheiro, mas ela não ia conseguir jamais ter o respeito recuperado, né, pela vida que ela levava. Ela não estava servindo a um Deus de verdade, mas ela mudou a história dela. Então o que ela fez? Vamos lá, continuando. Porém aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse, e aí ela até enganou o pessoal que foi procurar eles. Ela disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo de se fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Ele falou: vai lá atrás deles, que eles já foram. Na verdade, eles estavam ali escondidinhos, que ela precisava ter um particular com os filhos de Deus, para a fé dela ser aumentada, para receber a promessa que ela recebeu. Então, o que ela tinha feito? No versículo 6 diz: porém, ela tinha feito os espias subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que puseram em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão,
até os vales e fechou-se a porta. Então aqueles homens pararam de perturbar ali Raabe e foram procurar os homens em outros lugares, os filhos de Deus, né, os 2 espias, em outro lugar que eles nem estavam. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens, essa parte que a gente tem que prestar bem atenção, porque ela fala assim, bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Ou seja, eles já estavam cheios de temor. E aí ela declara, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Vamos declarar que o nosso Deus é Deus em cima dos céus e embaixo na terra? O Senhor, nosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo na terra. Aleluia. O Senhor, nosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Mais uma. O Senhor, nosso Deus, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Glória a Deus. Amém. Glória. Glorificado seja o seu nome. Aleluia. E aí ela continuou conversando e falou, agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa do meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então ela estava com medo, chegou diante dos filhos de Deus e já pedindo, porque ela já sabia que não havia outra saída. E muitas vezes as pessoas enxergam que não há outra saída senão os caminhos de Deus, senão os caminhos do Senhor Jesus, e muitas vezes ficam no seu caminho de erro. Então, assim, é preciso tomar uma decisão, ter uma atitude de buscar o Senhor, de buscar aquilo que é a única saída. Eu digo que comigo já foi assim, e quantos irmãos aqui já não passaram, né, por essa situação? Pelo menos da minha parte, eu fui católica, eu fui espírita, eu comecei a procurar no budismo. O que eu não queria era ser evangélica. Tudo menos ser evangélica. Esse negócio, esses crentes, não é pra mim. Mas, glória a Deus, porque foi mesmo lá no fundinho do poço, às vezes Deus precisa te levar lá para você despertar. E foi lá que Ele me levou. E glória a Deus, eu tô com Jesus e a minha alma vai ser preservada. Então, assim, se for necessário passar por provações, por lutas, o propósito de Deus é guardar, salvar a sua alma. Bom, vamos ver. Então, aqueles homens responderam. Então, aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa até ao ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Nós servimos a um Deus fiel. Então, eles tinham propriedade para falar de fidelidade, né? E aqui, esse pacto que eles fazem é o que gera consequências maravilhosas na vida de Raabe, que depois a gente vai vendo mais adiante. Qual o horário? Vê a hora, por favor. Ah, tá. Não, tô tentando. Tá bom. 8h20. Glória a Deus. Meu Deus. Vamos lá. Então, o que aconteceu? Ela escondeu os espias saíram, retornaram lá para o acampamento, falaram para Josué tudo que tinham visto, e foi de grande valia, né? Então, foi importante, e Raabe foi ganhando uma importância tão grande que ela chegou a fazer parte da linhagem de Jesus. Aleluia. Você pega em Mateus, no primeiro capítulo, está falando a linhagem, aparece lá que Salmão gerou a Boaz de Raabe. E Boaz
deles, filho de Raabe com Salmão. Foi um homem poderoso. Aparece no livro de Ruth, que ele era um homem rico e poderoso. Então, assim, quando que uma prostituta ia imaginar que ela teria uma família, que ela teria a dignidade dela resgatada, que ela teria um filho bem-sucedido? Quando que ela poderia imaginar que ela ia fazer parte de uma história linda e maravilhosa que é a do Senhor Jesus? Os livros que contam a história de Jesus, no Evangelho de Lucas e de Mateus, tá o nomezinho dela lá. Quando que ela poderia imaginar? Então, assim, é um Deus poderoso, é um Deus que transforma, é um Deus que muda as vidas. Então, assim, não foi diferente na vida da Raabe, não tem por que ser diferente nas nossas vidas. Então, assim, é cada situação que nós acharmos que existe uma muralha, que existe algo que vai nos impedir de avançar, algo que nos impede de prosseguir. A palavra de Deus fala que não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, assim, não importa o seu passado, não importa o que você fez, o que importa é que você tenha arrependimento de um passado ruim, de passado vergonhoso, mas chega diante de Deus com arrependimento, com o coração quebrantado, pedindo perdão, mostrando que vai haver mudança, e Deus vai te honrar. Não tem como não honrar. Aqui a irmã leu até a palavra de Malaquias, no dízimo, né? Fazei prova de mim. Mas eu tenho certeza que você, com fidelidade ao Senhor, na casa de Deus, com fidelidade ao Senhor, nos dízimos, nas ofertas, nas orações, orando pelo próximo, seguindo o que diz a palavra, obedecendo. Jesus fala para orar pelos inimigos. Então, assim, por mais que venha alguém te maltratar, venha alguém te trair, fazer algo negativo, a gente tem que transformar tudo isso e seguir conforme a palavra. Procurar diminuir cada vez mais a nossa carne, que a gente diminua e que Deus cresça na nossa vida. Convém que Ele diminua, que a gente diminua. Convém que Ele cresça. E é assim, seguindo a palavra. Hoje, quando eu saí do trabalho, até falei com meu filho. Eu tô no trânsito normal, assim, aí veio um rapazinho, assim, olhou pro carro, cuspiu no carro. Só que eu tava com o vidro fechado, foi a sorte. Mas me deu uma raiva. Aí eu falei, ai que vontade de passar com o carro em cima. Não, isso é carne. Isso é carne. Eu falei, não, a gente tem que... Mas não há troco de nada, né? Troco de nada. Aí você cuida, limpa, deixa o carro bonitinho, procura, né, deixar. Aí vem uma pessoa, aí fora outros que às vezes quebram ou roubam. Então, assim, vão haver situações que a gente vai ter raiva, mas é para pegar, a gente pode se irar, mas não deve pecar. Aí eu falei, se o inimigo usou ele para me causar algum dano, então eu vou ser usada para causar bem, porque é para isso que Deus me chamou. Então, Deus, em nome de Jesus, todo mal sai da vida daquele menino, tudo que ele procura fazer de mal, se ele rouba, se ele mata, se ele é uma pessoa ruim, se transforme. Glória a Deus, hein? Agora eu vou descansar um pouquinho o braço. Porque a gente está aqui para glorificar o nome de Deus. Ali eu estava sozinha e não dava pra ninguém ia ver se eu xingasse. Era a hora que eu podia fazer, eu podia xingar quietinho. Meu Deus! Mas a gente... Deus está vendo. Então, é melhor deixar, né? Mas Deus está vendo. Então que a gente continue fiel aos propósitos de Deus. Glória, glória. Oh, meu Deus, graças seja teu nome. Deus! Não precisa não. Aleluia, Senhor. Glória, glória ao Senhor. Louvado seja Deus. Bom, vamos lá. Então, como diz a campanha, quem planta fé, Olha, milagre. Glória a Deus. No capítulo 6 do livro de Josué, vai mostrando como que foi acontecendo os fatos seguintes, onde Deus mostra a fidelidade dele com Raabe. Eu quero, não vi que tinha aqui não. Deus abençoe.
sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Glória a Deus. Rodearam a cidade, que é... É melhor segurar, vigiar, né? E sucedeu que, ao 7º dia, ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, em que o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema tomando dela, para que não tome da cidade qualquer coisa que seja contrária a Deus. E assim façais maldito, para que não seja feito maldito o arraial de Israel, e se desvie. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor, irão ao tesouro do Senhor. Então gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes e as buzinas, e sucedeu que... tá bom. Alô. Estou no 20. Josué 6:20. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes e as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com um grande grita. E o muro caiu abaixo. Olha só o poder do nosso Deus. Alô. Aleluia, Deus. Tá todo mundo ouvindo, né? Eu nem sei. Vamos lá. No 20, para a gente não perder o foco. Gritou, pois, o povo tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo. Lembra que eu falei que as muralhas eram intransponíveis? Eram muralhas que não tinha como um exército passar, um exército combater. Se eles tentassem avançar, morreriam se eles não tivessem um Deus poderoso ao qual nós servimos. Mas como que eles derrubaram essa muralha? Além da fé, que foi um ingrediente fundamental, mas foi com o grito, som das buzinas do sacerdote, e a muralha, quem que ia imaginar, né? Quem estava lá dentro guardadinho, sabia que não ia ter muito jeito para eles já estavam com medo, mas jamais eles iam imaginar que Deus ia agir dessa forma, através do grito e do som das buzinas, as muralhas caírem abaixo. Também o propósito que Deus colocou de rodear 7 vezes, depois mais 7. Deus tem propósito e tudo se cumpre conforme a vontade dele. Glória a Deus. O muro caiu abaixo. E o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi e o gado miúdo e ao jumento. Ou seja, tudo que havia vida ali naquele lugar já estava contaminado mesmo, pela crença deles, pelo modo de vida deles, pelas oferendas que eles faziam. Então Deus rejeitou e já a ordem foi que destruísse tudo. Ia ficar somente o ouro e a prata pro templo, para o sacerdote depois levar para a tenda. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá
a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então, assim, naquele momento de euforia, de conquista e de seguir os propósitos de Deus, de destruir aquele povo e tirar a contaminação daquele lugar, ele lembrou, porque ele serve a um Deus fiel e o líder tinha que levar a fidelidade. Como houve um propósito feito, ele lembrou de Raabe e tirou ela de lá, levando também a família, porque ela pediu para o pai dela ser guardado, para a mãe dela ser guardada e para os irmãos também. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Então, assim, a cidade foi totalmente destruída. Mas a cidade que era toda pomposa, toda grande, tinha a glória dela, das muralhas, de ser toda edificada, foi uma das primeiras cidades, se não a primeira da humanidade mesmo. E Deus colocou abaixo, porque era um povo idólatra, um povo que estava em caminhos errados. E uma pessoa que estava com glória foi destruída. E uma pessoa que estava com a vida destruída foi glorificada. Porque ela soube ouvir a voz da fé. E a fé faz milagres nas nossas vidas. Aleluia. Então, assim, o que Deus fez na vida de Raabe é o que Ele faz, porque nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo. Ele não muda. Aleluia. Então, assim, as vidas que a gente tiver contato, que estão destruídas, não é pra gente dizer que não tem jeito, né? Muitas vezes vê uma criança que já está no caminho errado, tem gente que tem a mania de chamar de sementinha do mal. Nós somos povo de Deus, tem que decretar coisa boa, é semente do bem, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo aquilo. Se a família está com briga, com problemas, é declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor, a minha casa é uma bênção. E aí, de repente, alguém que está olhando vai falar: não, mas é porque eu tenho fé, eu já estou enxergando lá na frente, eu vou continuar fiel ao Senhor, aos caminhos dele, e Deus vai honrar, porque o nosso Deus, ele honra, ele dá honra a quem honra. Então, assim, permaneçam firmes no Senhor. Louvado seja Deus. Uma salva de palmas para o Senhor Jesus.